Vocês estão vendo o que vocês vão receber, né? A intenção não é ser jornalista, ser crítico, é opinião de torcedor mesmo, assim. Tô aqui com o Cezinha, né? Quem não conhece, né? Esse é o César, né? Então aí pra falar do jogo do Grêmio contra o Cuiabá. O Grêmio conseguiu uma vitória aí, que era importante, era necessário, né, César? Acho que o Moisés não consegue, não vai dar. Não, vai rolar. Então, a vitória de hoje é importante pela situação da tabela. O Grêmio não jogou bem de novo hoje. Mais uma vez o Grêmio não jogou bem. Apesar de ter melhorado dos últimos 2 jogos para isso, o Grêmio de novo foi insuficiente. Muita mecânica de jogo faltando ainda, né, cara? Tá muito fora, assim, ainda. Então, goleiro a gente não tem, né? Não, na minha opinião, principalmente o que saiu jogando. Consegue ser pior do que está no banco e também não passa confiança. Sinceramente, sua opinião... Ninguém... Claro, a gente não é... A intenção é a nossa opinião mesmo, e a opinião que duvido que grande parte da torcida não pense igual, porque goleiro não tem, meio campo ali, sai o Carbajo, acabou a mecânica do time, não conseguiu mais se encontrar. O banco do Grêmio é uma coisa preocupante para a temporada inteira, até o momento. Tá louco. A gente sabe que a diretoria nova ela já contratou bastante gente, que o Grêmio não está com fluxo de caixa alto, mas essa situação é preocupante, porque pode acontecer o que está acontecendo nesse momento, é início de campeonato ainda. A gente teve várias lesões, o setor de meio campo praticamente inteiro afetado, e quem entra em grande parte são jogadores ainda como Lucas Silva, né, os jogadores do ano passado, até então vinha entrando o Thiago Santos, antes de ser negociado. Aí tem as apostas de algum menino ou outro da base, que a gente não sabe se vai render, que é o caso do Mila hoje, que até não jogou mal. Não. Mas ao mesmo tempo ainda não tem como depositar confiança pro Campeonato Brasileiro no menino. Não tem como. Um time em que o Galdino está sendo a solução é um time que não é confiável. É uma campanha que não vai se sustentar ao longo de uma temporada assim, que o Galdino tem que entrar no segundo tempo para resolver o jogo. Até porque o Galdino ele não é solução para ninguém. Para ninguém. Talvez para Tombense. Talvez para Tombense fosse. Agora, para um time do tamanho do Grêmio, não tem como o Galdino ser a solução do time. Legal, ótimo. Resolveu 2 jogos ali, beleza, tranquilo. Inclusive, hoje jogou muito bem. Ele jogou muito bem. Tanto na defesa quanto no ataque. Ele ajudou. Eu gostei bastante da parte de apoio dele defensivo também. Não, o Vina foi relativamente bem, perto do que ele costuma apresentar, do que ele vinha apresentando nos 2 últimos jogos, ele foi bem. Mas mesmo assim, muito irregular, assim, na minha opinião, o Vina, o tal do Vina. O Vina, ele chegou sobre o meu olhar mais crítico. já chegou pronto para ir embora, né? Ele já não chegou com grande... Para mim, né? Ele não está falando, é opinião. Sim, claro, é opinião. Ele já não chegou com grande expectativa para mim, enfrentou alguns adversários, a gente sabe, do nível do Campeonato Gaúcho, não é porque o adversário não conseguiu ganhar de ninguém nem dentro de casa que a gente tem que ser rebaixado até o mesmo tamanho, né? Claro. Os caras são pequenos a tempo, né? São eliminados pelo Globo. Esses não existem, né? Enfim, Globo, Melgar, assim vai, né? Onda. O Grêmio não precisa se rebaixar esse ponto. Claro. Importante também. Bom, eu sou um renatista, todo mundo sabe. E eu também, assumido. Mas, se precisar criticar, eu vou criticar. Apesar que hoje a entrevista do Renato foi muito realista. O jogo foi muito bem visto. Ele falou que o Grêmio criou, teve altos e baixos na partida, que permitiu que o adversário jogasse, falou muito da questão do departamento médico, que ele tem razão também. O Grêmio está com muito desfalque e tudo mais. Ele falou uma coisa que ele também tem razão, na minha opinião, que ele tem batido nessa tecla há bastante tempo. Eu vou dar um exemplo. Tudo bem, o Vasco não está na Copa do Brasil, mas entre 2 jogos do Vasco, o Grêmio já jogou 3 vezes. Entre a última rodada que o Vasco jogou e a que o Vasco vai jogar amanhã. O Grêmio jogou 3 vezes, o Grêmio teve que ir para Minas, o Grêmio teve que ir para Porto Alegre, agora teve que ir para Cuiabá. E ele tem toda a razão. E eu estava até comentando isso com o Rodrigo. Eu morei em Brasília um curto período de tempo, mas eu morei. A umidade daquele lugar do Centro-Oeste é terrível, cara. E ele tem toda a razão de falar que o jogador sente sim. Sente, né? O calor do ambiente com a falta de umidade é algo tenebroso, cara. Sem praticar esporte. O próprio jogo em casa que teve nesse intervalo não chegou a ser em Porto Alegre, teve que ser em Caxias por causa da punição lá. Então nem quando jogava em casa o Grêmio conseguiu jogar em casa realmente. Teve uma viagem, por mais que seja uma viagem curta. Então o Renato tem razão em reclamar da quantidade de viagem que o Grêmio tem feito. E outra questão que ele tocou no ponto também antes do jogo de hoje, né? Ele falou antes do jogo anterior, da Copa do Brasil, é a questão de que por que o jogo da Copa do Brasil não foi feito na quarta? Para que tivesse um dia de treino, pelo menos antes dessa viagem para Cuiabá. Claro. Então, aí daí tu pegar o calendário, principalmente os times do eixo Rio-São Paulo, isso não é novidade para ninguém, sempre foi assim. Mas o calendário deles é sempre melhor.
Mas Parece que sempre é moldado para isso. Eu acho que chegou na hora dele falar. Outra coisa... Ah, isso eu tinha esquecido. Outra coisa que me agradou muito do Renato hoje foi a hora que ele falou de juiz dar acréscimo. O Grêmio estava ganhando o jogo. Ele podia reclamar da quantidade de acréscimo que foi dado, que foi mais de 10 minutos. Não, ele enalteceu o que é o certo. Para não dizer que é só quando o time dele está perdendo que ele quer os acréscimos. Porque depois é fácil criar uma narrativa de que ele só gosta do que favorece e critica o que pode não ser favorável para ele. Hoje seria interessante para ele que o jogo acabasse com 45. E ele elogiou o quesito de acréscimos do juiz. Exato. E não com exagero, até achei interessante. Outras coisas ali. Ele sabe, na minha opinião, o Renato sabe que o grupo é insuficiente. Ele não vai assumir isso nunca, publicamente, até porque ele vai sempre proteger os jogadores, é o jeito do Renato. Mas ele sabe que o Grêmio precisa contratar, ele deve estar cobrando a diretoria para tentar se virar, porque dá para fazer para contratar alguém. Mas precisa de gente aí. O banco é insuficiente. Se lesionar mais 2 jogadores, vocês me desculpem, mas o time do Grêmio é para brigar para não cair com esse banco que tem. O próximo jogo vai ter, se o Jeromel não voltar, vamos ter o Vini aí, porque o Kahneman está suspenso. Com o cartão de hoje ele está suspenso. É normal ele tomar um amarelo. Mas aí a gente falou isso também durante a transmissão. Ele tá safo. Ele tá tranquilo. Ele tá liberado para tomar cartão. Ele tá liberado porque ele se doa, ele pula de cabeça na perna dos outros. Ele é diferenciado. Não, esse aí não tem. E é isso, né? Agora tem Bragantino na próxima rodada. Jogo pra ganhar. Jogo pra ganhar também. Em casa ou é fora? Em casa? Eu acho que é em casa, não tenho certeza agora. Eu tenho que buscar informação depois, mas eu acho que é em casa. E pelo menos tem uma semana agora pra treinar. Quem sabe não volta o Carbajo aí. Já dá Carbajo e o Jeromel, acho que são os que estão mais próximos. Já é uma grande questão, né? O PP, eu acho que ele ainda tem que mostrar muito. Assim, com o que eu vi, eu não vejo tudo isso que eu vejo às vezes a imprensa especializada falar tão bem assim. Porque o último gol do Soares foi com o passe dele. Eu acho que isso é meio circunstancial, assim. Pra mim não é atestado de que ele é uma diferença. Eu vou ter que te falar que eu tenho mais um que eu não quero ver. Eu não sei de onde que tira que o Bitelo é craque, por exemplo. Exato. Que nem já ouvi hoje. Do que tinha hoje, pra sair jogando era o melhor volante. Isso não quer dizer que o cara é craque. Exato. Se analisar o jogo, ele dorme, ele perde a bola, ele erra passe, ele é estabanado, enfim. Hoje, no time do Grêmio, ele é titular, sim. Hoje ele é titular, pelo que a gente só vê. mostra a deficiência do time e não da qualidade dele. Mas não é um jogador que seja tudo aquilo que falam também. O PP eu sou da mesma forma, eu também não vejo tudo que falam dele. Tomara que eu erre. Tomara que venha aqui elogiar o PP melhor do jogo contra o Bragantino. Eu errei lá, que é difícil fazer isso. É difícil fazer. Bastante difícil. Se eu chegar e dizer, eu errei lá com esse cara, vocês podem ter certeza que... Ele jogou muito, então. Pode ter certeza, porque olha, é difícil eu me enganar também. Exatamente, com toda a humildade que nos é exatamente, né? Isso aí já pode ter certeza. Pode ter certeza. Já, né, como diz o nosso Renatão, pode ter certeza que a gente não vai voltar. Então tá, galera. Puder aí se inscrever no canal, deixar o like e sempre que possível o camarada aí vai estar junto aí, ele vai fazer alguns shorts também, vão ser com ele. E valeu, César. Agradecer todo mundo junto aí. A gente tenta levar uma opinião um pouco mais descontraída também. E séria e descontraída ao mesmo tempo, né? Porque tem tanta mesmice de conteúdo. E também sem querer fazer aquele meme forçado que a gente vê os caras fazendo ali. E nem querer bancar o super jornalista crônico esportivo que a gente não é. Mas é isso aí. E também a gente não trabalha dentro do futebol. Exatamente. Mas na nossa concepção a gente entende muito. Por assistir mais ou menos há um certo tempinho. Nossa concepção, meio velhinho já. Desde criança já tá meio velho. Meio passado, né? Tá branquinho, não é à toa. Eu tava comentando, tô meio gordico. Não é pintado, viu? Não é pintado, é natural esse branquinho. O gordo, o grisalho, é desse jeito aí. Não tem mal. Valeu, galera. Valeu.